Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte. O Irã anunciou que depois dessas retaliações do ataque que o Trump fez em seu território, na verdade território iraquiano, ele não vai mais respeitar o acordo nem do TNP e nem do que tinha sido acordado em 2015, qual o Trump saiu em 2018. Quer saber o que isso significa? Quer saber o que isso pode causar nas relações geopolíticas ainda mais estremecidas desde o início do ano lá no Oriente Médio? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Segue no Instagram também, galera, pra estar sempre atualizado, recebendo todas as notícias, certinho? Então tá. Galera, é o seguinte, vamos lá, ó. Quando a gente fala do enriquecimento de urânio, o urânio é um material radioativo e quando você vai enriquecendo ele, você pode utilizar essa radiação para fins pacíficos e para fins militares. O que seria para fins pacíficos? Seria, por exemplo, para fins medicinais, para produção de energia, energia atômica, isso existe, tá? Só que para você enriquecer o urânio para utilizar para esses fins pacíficos, o enriquecimento ele é bem pequenininho. A porcentagem de urânio enriquecido é bem pequenininha. Agora, para você enriquecer para fins bélicos, para fazer uma arma, por exemplo, aí tem que beirar 80%, 90%, depende muito da arma que você está falando, claro. Tudo bem? O Irã, até então, aparentemente, ele estava enriquecendo urânio num limite baixo, num limite somente para energia, para fins pacíficos. Agora anunciou que não vai ter mais limite. Isso quer dizer que se ele pode conseguir, o Irã aparentemente tem sim tecnologia para conseguir fazer isso, chegar até os 90%. Vamos entender o que isso significa, ó. A gente sabe que esse papo de bombas atômicas, armas nucleares, começou muito forte, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, com os norte-americanos, Hiroshima e Nagasaki. Desde então, outras potências foram desenvolvendo suas armas nucleares e chegou um momento que o mundo ficou, meu Deus, agora tá ficando perigoso, porque todo mundo vai ter arma nuclear. Se der um estralo, um malucão, um doidão vai lá e atirar no outro, vai ter o revide, que vai ter o revide, vai ter o revide e acabou o mundo. Então a gente precisa criar uma convenção para controlar, para deixar de expandir o uso de armas nucleares. E isso foi feito a partir do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação. Não proliferação do quê? De armas nucleares, em 1968. Mais ou menos a ideia era o seguinte: países que se comprometerem a não produzir essas armas nucleares podem não produzir, não vão produzir, né? Mas em compensação vão receber tecnologia estrangeira para fins pacíficos. Alemanha, Estados Unidos, União Soviética, países que tinham já essa tecnologia, não produziriam numa quantidade tão grande e ainda repassariam tecnologia para outros países. O Irã, ele assinou esse tratado, ou seja, o Irã, ele faz parte do tratado, uma organização internacional de não produção de armas nucleares. Aliás, até existe uma agência, né, que a gente chama de AIA, Agência Internacional de Energia Atômica. Essa agência ela faz vistorias pelo mundo, fica visualizando quais países estão respeitando ou não os acordos. A gente sabe que a AIA, claro, né, só um pequeno parênteses aqui, uma fofoquinha para vocês, a AIA ela é muito controlada pelos americanos, como sempre. E se vocês forem pensar, qual será que é a moral dos americanos para controlar quem pode produzir armas nucleares ou não? Se vocês observarem, o único país que já teve condição, que já teve coragem de jogar uma arma contra uma população foram os norte-americanos na Segunda Guerra Mundial. É que no imaginário a gente fica, meu Deus, olha que perigoso, imaginou se o Irã tiver armas nucleares, se o Afeganistão tiver armas nucleares. Será que eles jogariam contra uma população? Cara, eu não sei, a gente pode ver pelos fatos norte-americanos. Para provar uma superioridade bélica superior à União Soviética na época e para eliminar o Japão na Segunda Guerra Mundial, se bem que já estava praticamente derrotado, tacou 2 bombas atômicas contra civis, para fazer testes também, né? Olha que absurdo. Mas enfim, a gente sabe que em 68 o Irã ele era um país mais pró-ocidente, era um regime comandado pelo Shah, um país mais ocidental, aliás, bastante parceiro dos Estados Unidos. Em 1979, a gente vai ter uma revolução iraniana que vai transformar o país num país xiita, um país xiita já era, né? Mas um país que vai unir Estado e religião. A gente tira aqueles monarcas, o Shah Reza Pahlavi do poder, e coloca o Ayatollah Khomeini, ou seja, um Estado contra a influência ocidental. E a partir desse momento fica mais difícil dessa agência conseguir fazer fiscalizações no território. Vai chegar próximo dos anos 2000, quando as inimizades começam a ficar muito grandes e a gente tem o atentado ao World Trade Center que propaga aquela guerra ao terror, o Irã vai ser colocado como um dos países do eixo do mal. E aí a pressão do mundo ocidental, principalmente dos Estados Unidos, para vistoriar o território, para ver se eles estavam enriquecendo urânio ou não,
ficou muito grande. Esse dilema, esse conflito geopolítico vai perdurar até 2015, Estados Unidos e Irã numa, assim, não pior do que hoje, claro, né? Mas talvez tão pior quanto hoje, até que em 2015 a gente vai ter um grande acordão. Um acordo, aliás, mediado pelo Papa, olha que importante, e pelo Brasil. O Brasil foi importante também. Um acordo que vai unir as principais potências da Europa, Alemanha, Inglaterra, Rússia está no acordo também, e os Estados Unidos, com Obama, com o Irã. A ideia era o seguinte: os Estados Unidos prometia finalizar suas sanções comerciais contra o Irã e, em compensação, o Irã abria o seu país para a EA fazer fiscalização de energia, para saber se para que eles estavam enriquecendo aquele urânio. Foi um acordo que deu certo até 2018. E, aliás, só um pequeno parênteses. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que o Irã, todos os anos que foi fiscalizado, os iranianos deixaram fazer a fiscalização e que eles estavam produzindo abaixo do que era permitido pelo acordo. Ou seja, eles estavam respeitando o acordo. Chega em 2017, o Trump é eleito. Em 2018, o Trump, às vésperas da Copa do Mundo, tá? Em 2018, falou assim, ó, não quero mais acordo com o Irã. Mas por quê? Não estava dando certo? Então, segundo o Trump, o grande problema era que o Irã armava grupos terroristas. Aí, de novo, né, esse papo do terrorismo. Só como assim armava grupos terroristas? Tem o Iêmen. Já fiz um vídeo para vocês aqui sobre o Iêmen, só pesquisar no canal. O Iêmen é um país que está dividido entre sunitas e xiitas, a guerra civil que ali acontece. A Arábia Saudita, parceira dos Estados Unidos, apoia os sunitas, o Hadi ali na região. Já o Irã apoia os xiitas, os Houthis, né, que a gente fala, e existe uma guerra civil ali acontecendo. A Arábia Saudita falou assim, ô Estados Unidos, o Irã está usando o dinheiro que vocês estão dando, não dando, né, mas o fim das sanções comerciais, esse dinheiro que ele está ganhando para armar os Houthis, os xiitas no Iêmen. O Trump foi lá e falou assim, Irã, você está armando grupos que eu considero terrorista, então, e além de tudo, existe a chance de você não estar respeitando o acordo, isso não aconteceu, tá? E por isso eu vou finalizar esse acordo. Com a finalização desse acordo, não é que o Irã deixou de cumprir as promessas, tá? Por quê? Porque o Trump, ele saiu do acordo. O Irã até ameaçou na época, né? Ó, se o Trump sair, a gente também vai sair do acordo, tá? Mas acabou prosseguindo com a Rússia, com a União Europeia e tal. Só que com esses ataques recentes, o Irã acabou de anunciar que nem isso mais eles vão respeitar. Eles falaram que eles já estão enriquecendo acima do permitido, em 5%, e que eles vão continuar enriquecendo, até não sabe como, porque ninguém tem nada a ver com a soberania deles. Ou seja, eles estão desrespeitando o TNP que eles assinaram em 1968, e eles estão desrespeitando também o acordo que eles tinham feito com os Estados Unidos e com outros países da União Europeia. A União Europeia se reuniu hoje, está com muito medo do que possa vir a acontecer. E claro, os dois países que estão mais preocupados são os dois principais inimigos geopolíticos na região, que é Israel, grande parceiro dos norte-americanos, e a Arábia Saudita. Professor, Israel tem armas nucleares? Isso é uma grande incógnita. Israel nunca afirmou que realmente tem, mas todo mundo sabe que tem. Agora, a Arábia Saudita não possui armas nucleares não, hein? Então, assim, existe um medo muito grande desses países árabes sunitas, né, contra essa vertente iraniana, que o Irã desenvolva armas nucleares e passe a ter um poder de barganha muito maior. Eu sempre costumo falar, galera, para você ser uma potência geopolítica, tem 3 fatores: a economia, a cultura e o poder militar. Do poder econômico, o Irã ele tem muito petróleo, ajudado pela China. Militarmente, para consolidar como uma grande potência, seria essencial se eles tivessem uma arma nuclear. Não para usar, mas para falar que tem. É mais ou menos a mesma ideia da Coreia do Norte. Se você pegar a Coreia do Norte e Coreia do Sul, do ponto de vista cultural, econômico, a Coreia do Norte teria como falar grosso com a Coreia do Sul? Claro que não. Mas e do ponto de vista militar? Eles têm armas nucleares, a Coreia do Sul não tem. Percebe como isso garante um outro status para o país? Ou seja, esse enriquecimento de urânio acima do permitido pelo acordo pode fazer com que o Irã ganhe outro status, o que preocupa ainda mais os países ou ocidentais ou ocidentalizados ali na região. Tudo bem, galera? Deu para entender? Se vocês entenderem então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também para outras pessoas entenderem. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!